boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à Classe VIP. Se você estava procurando um canal para estudar a Bíblia, para estudar a Palavra de Deus, você encontrou. Aqui está um canal para estudar a Palavra de Deus, o tempo e a história, com o professor Vicente. Nós estamos aqui porque aqui é o lugar da Classe VIP. E VIP é você, querido. VIP é você, querida, que deu ouvido à palavra de Deus, que abriu o coração para então estar aqui. Se você estava procurando esse canal, já encontrou. Fique aqui, fique conosco. Bem, já começo então pedindo a você, querido, pedindo a você, querida, que apoie essa iniciativa, dando então like, deixe o seu gostei, marque aí embaixo, aí, ó, na mãozinha, o seu gostei. O YouTube entende, queridos, que se você marcar o seu gostei, o vídeo é útil e aí então o algoritmo vai passar para outras pessoas e nós poderemos então estar entrando nos lares com a palavra de Deus. Nos ajude, compartilhe este vídeo. Nos ajude também, querido, colocando aí o seu comentário, o que você está achando. Coloque o seu comentário, pode ficar à vontade. Também compartilhe esse vídeo que é muito importante. E não se esqueça, ore por este canal. Bem, estamos estudando na nossa classe VIP o livro de Josué. Lições de fé no livro de Josué. E temos esse prazer, essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, querido, com você para estudarmos a palavra de Deus. Mas antes, você já sabe, vamos pedir então ao Espírito Santo que nos oriente, que nos guie nesse estudo. Eterno e bondoso Deus, pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente nesse estudo, em nome do Senhor Jesus, por meio do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, o título dessa semana, Inimigo Interno. Já pensou, querido? Inimigo interno. Normalmente a gente espera inimigos externos. Vamos entender o que é isso. Então nós temos aqui o nosso verso para memorizar que diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Já viu que mensagem, querido? Que mensagem! Deus, o nosso Deus, ele sonda o coração, ele conhece os pensamentos e ele dá a cada um segundo o fruto das suas ações. Deus é um Deus justo. Bem, esta semana vamos estar discutindo algumas coisas importantes, queridos, com respeito à palavra de Deus. Primeiro, vamos entender as condições da aliança. Quando olhamos para o povo de Israel e vimos tantas coisas, tantos milagres, achamos que eles são privilegiados. Mas precisamos entender que havia condições e que se eles também não estivessem enquadrados nessas condições, eles também seriam então punidos. O sucesso militar de Israel não era devido à sua força, mas era devido àquele grande guerreiro, o Senhor dos Exércitos, que estava na frente das batalhas. Bem, podemos perceber, queridos, que o maior inimigo de Israel, no texto que vamos estudar essa semana, não são os inimigos cananitas, mas o inimigo interno, aquele que estava dentro, mas que o seu coração estava fora. Você já pensou nisso, querido? Talvez você esteja dentro, mas o seu coração está fora. E precisa estar dentro também o seu coração. Veja, queridos, a nossa fidelidade, ela também determina a nossa relação para com Deus. Quanto mais formos fiéis a Deus, quanto mais mantermos o nosso relacionamento com Deus verdadeiro, mais então Deus intervirá a nosso favor e nos ajudará a ter vitórias. Bem, anote aí, queridos, as passagens das nossas leituras da semana, os textos que vamos estudar na Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo... 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Josué, capítulo 7, vamos estudar todo o capítulo 7. Salmo 139, de 1 a 15. Aí vamos passar também a estudar Esdra, capítulo 10, verso 11. Lucas 12, 15. E Josué, capítulo 8, de 1 a 29. Estaremos estudando então, queridos, todos esses textos para entender então o inimigo interno. Bem, aqui na parte
domingo, nós já temos o subtítulo Violação da Aliança. Veja, queridos, Deus fez uma aliança com o povo e essa aliança não podia ser violada. E o capítulo 7 nos conta uma história muito interessante. Veja, o pecado de Acã, o pecado de Acã e também a autossuficiência do povo. São duas coisas aqui, queridos, que aconteceu. O pecado de um acabou, então, sendo envolvido em resultado de culpa para todos. Porque Deus, quando ele fez a aliança, querido, ele fez com o povo. E o povo significa, então, cada tribo, cada família, e em cada família, cada casal, cada filho, cada pessoa estava envolvido na aliança. E se um dos filhos de Israel desviasse da vontade de Deus, isso poderia trazer uma maldição para todo o povo. E isso foi o que aconteceu, queridos. Acã, ele fez isso, ele cobiçou, ele trouxe então consigo um pecado, a sua incredulidade, a sua cobiça, trouxe o pecado para todo o povo. E todo o povo, então, passou por um momento de dificuldade por causa, então, de Acã, queridos. O pecado de Acã. Esse foi o pecado que levou, então, uma grande dificuldade e uma derrota do povo de Deus em uma guerra. Bem, chegamos então à parte de segunda-feira, baseado em Josué capítulo 7, verso 16 a 19. Nós temos aqui o pecado de Acã. Então, querido, nós podemos ver que o pecado de Acã, ele foi descoberto, porque Deus revelou o pecado. Quando os israelitas voltaram da guerra e eles foram vencidos por Ai, ali nós temos um grande problema. Nós temos o problema, primeiramente, da parte do povo. Eles se acharam autossuficientes, a gente vai ver isso mais adiante. Mas temos um problema também ali com respeito ao próprio Acã, que cobiçou, que pegou o que não deveria ser seu, pegou então ouro, pegou prata, pegou capa, tudo de um lugar que havia sido amaldiçoado por Deus e que não poderia, então, ele nunca pegar, mas ele pegou. Então, queridos, nós podemos ver que o processo que Deus fez para, então, fazer o julgamento de Acã. Como é que foi isso? Então, Deus revelou a Josué que havia uma coisa errada e disse a Josué que era para ele, então, pegar tribo por tribo, fazer um sorteio. E sorteio de tribo por tribo, depois deveria ser família por família, depois, então, casa por casa e pessoa por pessoa. E chegou, então, em Acã. E Acã, então, queridos, não teve outra opção a fazer a não ser revelar o seu pecado. Então, queridos, nós podemos ver que neste processo de tribo por tribo, de casa por casa, família por família, Deus foi longânimo para com Acã. Deus poderia ter revelado logo o pecado de Acã, poderia então ter descido fogo do céu, ou poderia ter revelado a Josué, olha, foi Acã, mas Deus não fez isso, para dar oportunidade a Acã confessar os seus pecados. Não só Acã, mas toda a sua família, confessar os pecados, não participar, não contribuir com o pecado dele. Mas, infelizmente, Acã não aproveitou, a família também não, e toda a longanimidade de Deus foi passada por terra até que chegou em Acã, e ele então teve que confessar. Acã e sua família foram punidos. E a gente pode perceber, queridos, que o ocultamento de Acã foi o seu pecado. Ele pegou o que não era seu e ocultou. E a omissão da família dele também foi o pecado, porque também não entregou Acã, preferiu estar com ele do que repreendê-lo naquela coisa errada. Uma coisa muito importante, aí a gente percebe o juízo de Deus. O juízo de Deus, queridos, ele é importante porque ele inocenta aqueles que deveriam ser inocentados e culpa os que devem ser culpados. Então passou por toda a tribo, mas foi no indivíduo certo, aquele que cometeu a falha. Deus não vai errar no juízo, queridos. Deus não errou com Acã e não vai errar no juízo comigo e com você. Se nós estivermos na posição que ele nos colocou, à sombra de Jesus Cristo, então nós seremos mais que vencedores. Na parte de terça-feira, nós temos aqui o capítulo 7, ainda de 19 a 21, escolhas fatais. Bem, nós podemos ver aqui algumas coisas importantes. Eu vou enumerar a primeira, dar glória a Deus e confessar. Josué disse, olha, meu filho, como você fez uma coisa como essa? Dê glória a Deus e confesse. E ele não teve outra
então forma de fazer, a não ser confessar depois que todo mundo já sabia, que Deus já havia revelado. Deus é justo e Acã era o culpado. A gente precisa ter isso em mente. Deus é justo porque Deus cumpriu o que prometeu. Quando o povo de Deus perdeu a guerra em Ai, a gente vai voltar a falar sobre isso, até Josué ficou meio preocupado. Será que Deus abandonou seu povo? A gente vai ver sobre isso. Então Deus não fez isso. Deus é justo. Então veja, queridos, foi inevitável que Acã confessasse, por isso ele confessou. Mas Acã não produziu frutos de arrependimento. Acã não estava interessado em se arrepender. Ele estava interessado em usufruir daquilo que ele tinha apanhado e escondido debaixo da sua tenda. O ouro babilônico, as pratas, as capas e coisas que ele havia então feito. Se a gente tivesse uma comparação entre Acã, que era um servo de Deus, e Raabe, que era uma mulher meretriz, que não pertencia ao povo de Deus, a gente vai ver que imensa diferença. Veja, queridos, que ela tirou Israel do problema. Ele trouxe Israel para o problema. Ela salvou a sua família. Ele condenou a sua família. Ela trouxe então glória e exemplo, e ele trouxe vergonha para ele e para a casa de Deus. Veja, queridos, que diferença. Acã pertencia ao povo de Deus. Raabe pertencia ao povo que era contra Deus, mas se converteu. Deus não erra na medida. Se você, querido, está do lado errado, não tem problema. Deus aceita que você se arrependa e que você entregue sua vida aos pés de Jesus. Bem, a parte de quarta-feira, porta da esperança. Josué capítulo 8, versículo 1 a 29. Bem, aqui nós temos algo muito interessante. A primeira vez em que o povo foi lutar contra os cidadãos de Ai, eles confiaram em si mesmo e foram arrogantes para com o povo de Ai e saíram de lá escarreirados porque no seu meio havia um que havia cometido pecado, Acã. Mas eles também foram autossuficientes. Agora, o que acontece? Deus transforma, querido, maldições em bênção. Deus transformou o aparente fracasso anterior em uma estratégia de guerra posterior. Deus instruiu então Josué que deveria então fazer como da primeira vez. E então poucos homens atacar Ai e depois então recuar. E no recuo eles deveriam cercar a cidade, tomar a cidade e colocar então todos aqueles inimigos no meio da guerra. Bem, queridos, assim foi feito e eles foram vencidos com a estratégia que Deus deu. Aqui nós não vemos, querido, milagres, aqui nós não vemos aparentemente algo magnífico acontecendo, mas nós vemos sim uma estratégia de Deus, a estratégia que Deus deu para Josué e que, de fato, essa estratégia valeu para vencer a guerra. Veja, Deus é o maior estrategista. Se você está com um problema, queridos, numa grande guerra da vida, numa grande luta em que você está passando, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque ele é o melhor estrategista de guerra. Bem, chegamos à parte de quinta-feira, Josué capítulo 7, 6 a 9, voltando então para o episódio, quando Josué ele soube que o povo havia sido derrotado, ele ficou assim com um pouco de dúvida. E a sua oração, quando a gente pega a oração de Josué no início, parece que Josué até estava se desviando, parece que Josué até estava pensando como o povo de Canaã, como o povo de Israel no deserto. Veja, queridos, Josué diz assim: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar na outra margem do rio. Então veja, queridos, Josué está dizendo aqui que era melhor que eles não tivessem atravessado o Jordão para passar aquela vergonha. De certa forma, Josué estava com dúvida sobre aquilo que estava acontecendo. Josué não chegou para Deus para indagar, então, possivelmente, o que poderia ter acontecido para que Deus, então, orientasse a Josué. Ele trouxe aquela coisa no coração, não que ele estivesse com maldade contra Deus, mas ele estava assim, confuso, sem saber se Deus estava com eles ou se havia, então, abandonado. E Josué tinha uma preocupação, queridos.
talvez a preocupação que a gente deve entender no aspecto teológico do capítulo 7 e do capítulo 8 de Josué. A preocupação de Josué era essa, que está escrito aqui no versículo 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que fará ao teu grande nome? Veja, Josué estava preocupado com o nome de Deus. Josué estava preocupado que a derrota deles fosse a derrota de Deus, a derrota do plano estratégico da salvação para outras nações, para outros povos. Josué estava preocupado com isso, queridos. Mas Deus não estava, porque primeiro que Deus não se preocupa, e segundo porque Deus conhece, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus conhece todas as coisas e sabia por que aquilo havia acontecido. E então Deus passou para Josué. Às vezes, queridos, nós estamos muito preocupados com a questão da honra de Deus, mas nós não podemos perder de vista a comunhão com Deus, porque Deus será honrado com a nossa comunhão, com o nosso exemplo, e Acã não fez isso, e o povo não fez isso também. Em algum momento Josué teve dúvida, mas Deus revelou para ele, Josué retomou sua posição de líder e então enfrentou tudo aquilo que tinha de enfrentar e Deus deu então para eles uma belíssima vitória. Deus também quer te dar uma belíssima vitória. Você deseja receber uma belíssima vitória de Deus? Se você deseja receber essa belíssima vitória, diga amém, eu desejo. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa belíssima vitória. Ore comigo. Eterno e bondoso Deus, nos abençoa, Senhor. Conceda uma belíssima vitória na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, a fim de que ele veja que o teu nome é poderoso e que jamais deixará de ser glorificado. Fique conosco e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, querido, recomendo para você que você leia As Muralhas de Jericó, que se encontra em Patriarcas e Profeta, 430 a 435. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe, que você tenha então um bom resto de sábado e uma ótima semana, uma ótima entrada de semana, em nome de Jesus. Forte abraço. Amém.